Boa noite, a graça e a paz de Jesus a todas e a todos. Então nós vamos dar continuidade aí a partir do capítulo aí, Natureza Humana, né? O que nós cristãos temos como base de conhecimento e raciocínio para construirmos o que acreditamos sobre o ser humano, tá? A afirmação central diz assim: os seres humanos são criados à imagem de Deus e, portanto, possuem personalidade, autotranscendência, inteligência, moralidade, senso gregário e criatividade. Ok? Bom, quando a gente fala de natureza humana, a gente está se perguntando pelo menos duas coisas. Qual a origem do humano? E em segundo lugar, o que é o humano? O que é o ser humano? E essas são perguntas bem filosóficas, que a gente não pretende entrar no âmbito filosófico das perguntas, mas sim no âmbito teológico. A partir do que cremos sobre Deus e que nós falamos na última aula, como cremos ser o ser humano na sua originalidade e como cremos que se compõe o que é ser humano. E isso vai ter um debate longo em torno disso na fé cristã, mas existe sim uma base anterior possível da gente falar, não, todos eles do debate, pelo menos nisso aqui creem, que seria o que a cosmovisão cristã pretende, né? Então, partindo aí a afirmação, a primeira coisa, os seres humanos são criados à imagem. E a palavra imagem, ela é muito significativa. Ou, ela até abre margem para mais discussão, mas você pode confundir ser imagem com ser igual. E imagem não é igual. Imagem é uma projeção do real. Então, por exemplo, uma coisa é o Luciano Huck. Outra coisa é o que você vê sábado à tarde na televisão, é a imagem do Luciano Huck. Não, quando você encosta na TV, você não está encostando no Luciano Huck. Você não tem como acessar o Luciano Huck, porque aquilo é só a imagem. A imagem só responde a nós a partir do que é original, porque ela é uma imagem do original, mas ela não consegue absorver de nós como o original absorve, porque ela é só uma imagem. A imagem, ela se parece com o real em vários pontos, mas está distante ontologicamente do real. Lembra dessa palavra, ontologicamente? Eles são seres diferentes. Para citar um exemplo bem da nossa praia, né? Falar de pecado. O grande problema da pornografia, dentre todos os problemas que ela oferece, dos grandes problemas, você sabia que
pior problema da pornografia não é o adultério, que é um ato adúltero, sem dúvida, né? Na mente já cometido é adultério, certo? Mas todo mundo acha que esse é o maior problema da pornografia, e não é. O maior problema da pornografia é transformar ou tratar a imagem como real. Quando você para pensar nisso, você percebe o quão idiota o ser humano é, né? Porque a gente, enquanto ser humano, se excita, de certa forma, tem um tipo de relação sexual, ainda que mental e física, só consigo mesmo, mas você tem um tipo de relação sexual com uma tela, não é com uma pessoa, com um conjunto de pixels que simbolizam um real, mas que não são o real. A gente se deixa levar pela imagem do real e não pelo real. O adultério, pura e simplesmente, ainda é possível de cometer com o real. Mas o adultério pela pornografia, por exemplo, o pior dele não é o adultério. É também muito ruim, mas pior que isso ainda é o ato de nos relacionarmos com uma imagem, pensando, nos deixando iludir que aquilo é o real. E a verdade é que quanto mais você se relaciona com a imagem, mais você pensa, ou mais você constrói outra imagem na sua cabeça do real, distante do real. Porque o real na sua cabeça mais se parece com a imagem do que com o real. Por isso que quando uma celebridade aparece sendo agressiva, por exemplo, isso assusta. Por quê? Porque você acha que a pessoa que se mostra na imagem é aquilo, mas você não tem contato com o real. Quando o real aparece, você fala, não, isso me assusta, isso me preocupa. Por quê? Porque você achava que o real era igual à imagem, porque você só tem contato com a imagem. Então, voltando para o exemplo da pornografia, o que acaba acontecendo quando uma pessoa, ela convive muito com a pornografia, por exemplo? Ela começa a achar que o real é aquilo. E quando vai para a realidade do sexo, por exemplo, aquilo não existe. Aquilo não é real. E quando forçam para aquilo ser real, porque tem pares que vão querer fazer daquilo real, começam a viver uma artificialidade da relação sexual e perdem o que há de essência na própria relação sexual. Por que eu estou citando a pornografia? Porque na Bíblia existe uma relação entre a ideia de prostituição e imoralidade justamente com a ideia de construção imagética, imagem. E se você for no grego, buscar no grego a palavra imagem, sabe como que ela é falada no grego? Eidolon. E sabe como que isso vem para o português? Ídolo. Você sabe o que é idolatria? Idolatria não é adorar alguma coisa como Deus. É também, mas não é isso o significado da palavra. Idolatria é você tratar qualquer coisa a partir da sua imagem e não a partir da sua realidade. É você se relacionar com a imagem da coisa ao invés da coisa. O nome disso é idolatria. Por isso que idolatria é muito mais fácil de cometer do que a gente imagina.
Por exemplo, tem como cometer idolatria sem adorar outro Deus, tentando adorar o nosso Deus. É só você se relacionar com a imagem de Deus ao invés de se relacionar com Deus. Como que eu me relaciono com a imagem de Deus? Existe o que eu penso sobre Deus e existe Deus. Certo? E aí eu fecho Deus naquela caixinha que eu falei lá na primeira aula, que é o que eu penso sobre Deus, e me relaciono com a caixinha, ao invés de me relacionar com Deus. Que não cabe na caixinha. E eu começo a caracterizar esse Deus a partir da caixinha, e aí eu vou construindo uma imagem. Isso é inevitável, construir imagens das coisas, inclusive de Deus. Só que é possível você estabelecer uma consciência de que você tem uma imagem da coisa. Mas para se relacionar com a coisa, é necessário dar existência à coisa na relação. Coisa que é pessoa, lógico, mas eu estou falando como objeto do conhecimento, tá? Então vou dar exemplos de novo, porque o exemplo sempre ajuda. Vamos para o casamento. Qual que é uma das grandes desculpas, ou não vou nem falar de desculpa porque fica parecendo irônico, uma das grandes justificativas que são dadas, quando os divórcios vão acontecer, pelo menos nós dos casos pastorais que atendemos esses irmãos e irmãs, que chegam infelizmente ao fim dos seus casamentos. Tem uma que ela é clássica, que tem muito a ver com isso. Ou duas, que eu quero citar pelo menos. A primeira é, bom, quando a gente casou, eu não me casei com essa mulher, que eu estou casado hoje. Eu me casei com outra mulher. Ou eu me casei com outro homem, não era esse homem. Esse homem, de 2 anos, 3 anos, 10 anos depois, é outro homem. E eu amava aquele homem, mas não amo mais esse homem. Eu amava aquela mulher, mas não amava essa mulher. Sabe o que é o problema aqui? Então você não casou com esse homem e com essa mulher. Você casou com a imagem que você fazia desse homem e dessa mulher. Porque esse homem e essa mulher, de 10 anos depois, é quem ele é. Que está se mostrando. Lógico, pode mudar? Claro que pode. Mas o que é muda. A imagem é que é imutável, que é construída na nossa cabeça. E aí, quando você fez o compromisso diante de Deus e diante dos homens, no casamento, você prometeu, não foi amar ele ou ela, independente do que lhe mostrasse. Você prometeu amar a imagem que você construiu dele ou dela, e que foi quebrada com o tempo. E aí você, na verdade, estava num relacionamento idolátrico com o seu marido ou com a sua esposa. Percebe o problema da imagem? Ou, eu me casei com essa pessoa, mas a verdade é que eu era outra pessoa quando eu me casei. Agora eu mudei muito e eu sou outro. Não, você não é outro, você é o mesmo. Lógico que você pode ter alterado várias percepções, mudanças, personalidade. Pode, claro, mas não é outro, é o mesmo. A sua questão é que você tinha uma autoimagem diferente. E quem se comprometeu com essa pessoa foi a sua imagem, não foi você. Aí agora você quer usar de desculpa que você mudou. Você não mudou. É porque você antes vivia a partir da sua imagem. Agora você está começando a entender quem é você. Você tinha um relacionamento consigo mesmo idolátrico. A partir dos exemplos, deu para entender aqui qual é a relação de idolatria e imagem? Ok? Então, a ideia é, imagem é algo
que significa no sentido, signo é sinônimo de símbolo, né? Então, que simboliza a coisa, que dá linguagem à coisa, mas não é a coisa. E aí vem a fé cristã e diz para nós que nós somos feitos à imagem de Deus, ou seja, o que simboliza, representa, dá linguagem a Deus, nós somos feitos a partir disso, ou a representação disso. Mas isso não quer dizer que nós somos iguais a Deus, porque nós não somos Deus. Nós temos características, então vamos voltar lá no primeiro exemplo. A imagem do Luciano Huck no sábado de tarde. E o Luciano Huck tem características parecidas? Tem. Tanto a imagem do Luciano Huck quanto o Luciano Huck são narigudos. É uma característica de ambos. Tanto a imagem do Luciano Huck tem uma voz marcante, quanto a mesma voz do Luciano Huck real. Mas o fato da imagem ter essa característica diz para mim que essa imagem é o Luciano Huck? Não, é só a imagem dele. Eu não consigo me relacionar com a imagem do Luciano Huck na TV, eu não consigo. Não consigo pegar, não consigo pensar, influenciar, ser influenciado, não dá. Certo? Bom, então dizer que nós somos a imagem de Deus é importante, por quê? Porque diz para nós que nós não somos iguais a Deus, mas diz para nós duas coisas. Primeiro, que nós temos características de Deus compartilhadas conosco. E segundo, de que, por não conseguirmos ver a Deus, o máximo de Deus que nós conseguimos ver é o humano, que é a imagem de Deus. Sendo assim, o único meio de relação possível com Deus passa pela imagem. Quando eu me relaciono com você, você não é Deus. Mas para eu me relacionar com Deus, passa por eu me relacionar com você. Por isso que na carta de João, João vai dizer assim, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Por quê? Como você pode amar o que você não vê, se você não consegue amar aquele que você vê? Como você vai amar o real, se nem a imagem você consegue conceber? Certo? Então, ser imagem tem sim uma perda, um prejuízo em relação ao real. Mas não quer dizer que não tenha relação nenhuma com o real. É claro que tem, porque é a imagem do real. Tem caracterização. E tem algum tipo de intenção do real nessa simbolização. Tem uma comunicação do real nessa simbolização. Por isso que a discussão, eu acho que eu até cheguei a falar disso na semana passada, por isso que a discussão sobre o que é o humano passa pela perfeição divina. Porque quando você pergunta, Deus criou o ser humano perfeito? Se Deus criou o ser humano perfeito, ele não poderia ter pecado, porque é perfeito.
E se Deus criou o ser humano perfeito, Ele não criou. Ele reproduziu. Por quê? Porque Ele é perfeito. Então Ele se reproduziu. Nós seríamos filhos legítimos de Deus, no sentido de reprodução do divino. Mas nós sabemos que só existe um filho legítimo de Deus, o unigênito. Unigênito é justamente isso, um único filho genético, gênito, nesse sentido, não é genética, né? Mas um único filho legítimo, extraído de, que é Jesus. Todos nós que somos filhos, somos feitos filhos de Deus, somos feitos filhos por adoção, é o que a fé cristã diz, não é isso? Porque nós somos criados, nós não somos reproduzidos por Deus, tirados de Deus, nós fomos criados do nada para a existência, ex nihilo, lembra? Então, num sentido último, Deus então não pode ter nos criado perfeito por essa razão. Mas então Deus criou o imperfeito? Também não, porque se Deus criou imperfeito, Deus não é perfeito, Ele faz o que é imperfeito. O que é perfeito só pode fazer o perfeito, não erra. Então Deus nos criou imperfeito? Também não. Ora, como solucionar a equação? Logicamente não tem jeito. Tem que ser viajadamente mesmo, teologicamente e filosoficamente falando. Mas só com matemática você não faz essa equação aí. O que a gente vai dizer? Que Deus criou o homem menos que perfeito e mais que imperfeito. O que seria isso? A imagem de Deus. A imagem de Deus não é Deus, então é menos que perfeito. Mas a imagem de Deus é mais essencial do que qualquer outra realidade fora de Deus. Então é mais do que imperfeito. Ok? E aí, nós vamos nos perguntar se somos como Deus ou temos características de Deus. Onde nós somos como Deus? O que nós somos como Deus? O que temos de compartilhado com Deus? Que é chamado às vezes de atributos comunicáveis. Mas aqui eu não quero nem falar somente dos atributos, mas também das características mais essenciais de Deus que estão presentes em nós. Duas se destacam. A primeira é a autoconsciência, que é aquilo que eu falei com vocês, ou da autorreflexão, que a gente consegue se diferenciar do externo. Somente a gente e Deus na existência consegue fazer isso. Certo? A racionalidade é que permite o ser humano a fazer isso. E seres racionais na existência, de acordo com a cosmovisão cristã, só tem dois tipos, o humano e o divino. Não tem outro tipo. Isso quer dizer que enquanto o seu cachorrinho não sabe diferenciar que ele é diferente do que ele está vendo fora dele, ele só vive. Ele não tem essa percepção de externo e interno, e outro e eu. O jacaré não tem essa percepção, ele só vive. Ele não consegue refletir o externo e o interno, o outro e o eu, autoconsciência. Deus consegue, a gente já viu isso sobre Deus na aula anterior. Quando Deus cria a gente à imagem e semelhança, o que Ele está fazendo? Dando autoconsciência, e a gente consegue saber que a gente não é nem o jacaré e nem o cachorro, e sabe que a gente é outro em relação àquilo. E mais, a gente chega ao ponto de ser autoconsciente em relação uns aos outros. Não é só o humano e outra espécie. Entre os humanos, a gente consegue se diferenciar um do outro. E dizer, eu sei que eu não sou o irmão, e o irmão sabe que ele não é eu. Nós somos, ao mesmo tempo, a mesma espécie, mas somos diferentes ou diversos
na nossa espécie. Autoconsciência. Eu sei, se você quiser aprofundar um pouco mais nesse ponto, autoconsciência tem a ver com eu sei que eu existo. Mas o cachorro não sabe que existe? Não, gente, o cachorro não sabe. É aí que você tem que entender. Cachorro não sabe. Saber demanda razão. Saber demanda raciocínio. Gato não sabe, jacaré não sabe. Saber demanda aprendizado e entendimento, compreensão. Saber é diferente de simplesmente viver. É instinto, ele só vive. É um chip, é um... Ah, mas é que você não conhece meu cachorro, vai por mim, ele não sabe. E se ele souber, a teologia, a filosofia do mundo está errada, tudo que a gente construiu está errado, e os cachorros vão dominar a raça humana em breve. Ele não sabe, ele não tem compreensão, razão, ele não raciocina. Ele só age, é comportamento purinho, é só comportamento. Ah, mas como é que ele faz xixi lá fora, pastor? Ele sabe que ele tem que fazer xixi, ele não sabe que tem que fazer xixi lá fora. Ele faz porque o instinto dele toca uma sirene para ele falando, né? Isso já é raciocínio, mas só para você entender. Toca a sirene falando que ele vai apanhar. Ou se você for mais bonzinho, toca a sirene falando que ele vai ganhar um biscoito. Você adestra, é por isso que a gente usa essa palavra, você adestra o comportamento, só isso. E ele obedece. Quer um exemplo disso do cachorro? Você sabe como é que o exército russo derrota o exército nazista nas fronteiras da Rússia já no fim da Segunda Guerra? Já ouviu essa história? O que os caras faziam? Eles pegavam o cachorro e faziam o cachorro correr numa esteira. Pegavam uma esteira e faziam o cachorro ficar correndo na esteira. Depois que ele corria na esteira, ele pegava o cachorro, trazia e dava para ele um biscoito lá, uma comida, uma carne, não sei. E aí o cachorro assimilava o comportamento. Qual o comportamento? Se eu correr na esteira, tem o biscoito, ou tem a carne. Não sei o que eles davam. E aí treinaram muito tempo, adestraram muito tempo, e o cachorro fazendo isso. Pastores alemães, inclusive. Quando chegou na guerra, os tanques estavam lentos por causa da neve nas fronteiras russas. O que os caras fizeram? Pegaram esses cachorros, amarraram bomba ao redor deles e soltavam perto dos tanques, porque não sei como é que chama, a engrenagem, que o tanque não tem roda, né? Tem aquela engrenagem. Aquela engrenagem era exatamente igual à esteira que eles corriam. O que eles faziam? Olhavam para a engrenagem, corria para o tanque, para poder correr na engrenagem. Lá eles explodiam os tanques. Você acha que se o cachorro raciocinasse, ele ia? Ele não sabe. Ele só faz. Ele é programado para aquilo. E tem a programação de nascença do cachorro, do gato, do jacaré, assim como é possível você alterar essas programações com adestramento, mas isso não é saber. Saber tem a ver com o aprendizado, e só quem tem aprendizado é o ser autoconsciente. Por quê? Porque o ser autoconsciente, primeiro, ele sabe se diferenciar do demais, mas anterior a isso, ele sabe que ele existe.
Porque ele pensa a existência. Ele pensa sobre realidade, que é o que a gente está fazendo aqui agora, o que é real, o que não é. Quem mais vai preocupar com isso? Você acha que o Pardal está cantando ali fora, será que a gente é real e tal? Ele está nem aí. Certo? Ok. E aí entra justamente essa segunda característica que Deus tem, que a gente tem, que ninguém mais tem como espécie, como ser, que é a autodeterminação. Você consegue raciocinar, você se diferencia, você tem autoconsciência de si e consegue se diferenciar do outro, e autoconsciência de existência, e a partir disso você consegue comandar suas próprias ações, ou boa parte delas pelo menos. Por mais obrigado que você seja, é necessário que você tome uma decisão para fazê-lo, sabia disso? Pegue um escravo. Se alguém bater no escravo e falar anda, ele provavelmente vai andar porque está apanhando e dói. Mas se ele não tomar a decisão aqui dentro de mover a perna e andar, não tem ninguém que faz ele andar. Por isso que toda escravidão, antes de ser um ato externo, corporal, é um ato mental. E por isso que quem estuda sobre o tema, quem sou eu para falar, mas lendo um pouco sobre isso, vai dizer que, sim, nós abolimos a escravidão externa. Mas aqui, essa é mais difícil. Porque aqui tem um monte de gente condicionado por um sistema que escravizou durante séculos. Quando você fala de autodeterminação, então tem a ver com as decisões que a gente toma, desde movimentos, mas de decisões de onde a gente vai na vida, qual tipo de relação a gente vai traçar, o que falar, o que não falar, como se expressar, mentir ou não mentir, sorrir ou não sorrir, fingir ou não fingir. E mesmo nos movimentos que são involuntários, como a tosse, por exemplo, você ainda consegue criar autodeterminação para conter o que é involuntário. Né? E Deus é o único ser autodeterminante que existe fora do humano. Então, se Deus é anterior ao humano e o humano é autodeterminante, é porque Deus compartilhou com o humano a sua autodeterminação. Tá certo? Seguindo, a gente diz ainda que Deus é um ser pessoal. Não disse isso na outra aula? Isso quer dizer que ele tem persona. Deus tem personalidade. E Deus compartilha com o ser humano não a sua personalidade, mas o fato de ter personalidade. A ideia de ser persona, de ser pessoa, que engloba tanto autoconsciência como determinação, como outras características que são próprias de personas. Lógico que se você compara essa persona em relação a Deus, tem diferença. Mas a ideia da característica é a mesma. Então, por exemplo, a autotranscendência. Quando a nossa personalidade é fundamentada em Deus, nós possuímos autotranscendência. O que quer dizer isso? Que a gente consegue se analisar fora da gente mesmo.
Tipo, eu consigo pensar sobre mim como se eu fosse um terceiro, sendo que eu não sou. Mas eu consigo falar, pô, Zé Renato, você não devia ter agido assim, né? Isso é autotranscendência, certo? Pô, Zé Renato, você vacilou, como se eu fosse um terceiro. Deus também tem autotranscendência, por quê? Porque, na verdade, em Deus é o contrário, como Ele é transcendente na sua primeira natureza, né, ou na sua natureza autoexistente, Ele é autoimanente, né? Então ele encarna, então Ele se terceiriza, e Jesus e o Pai ficam parecendo que são dois separados, mas não são. Assim como quando eu falo, nós, Renato, não está separado. Só que a de Deus é tão perfeita a autotranscendência dele, que ele consegue ao mesmo tempo ser transcendente e imanente, a gente não. Mas nós temos autotranscendência que é próprio de persona, personalidade, ok? Inteligência. Aí você fala assim, não pastor, mas aí eu vou discordar, porque nem todo ser humano é inteligente não, tem uns burrinhos aí. Mas aí inteligência não tem a ver com a capacidade de raciocínio, tem a ver com o fato de raciocinar. É interessante isso, né? Por característica, o ser humano mais ignorante da história, que eu não sei se a gente pode falar isso em quantificação, né? Mas se você pegar a dificuldade de raciocínio de um ser humano, pior que seja da história, seja por um problema mental, seja por uma situação social, seja pelo que for, a pior é ainda mais inteligente do que qualquer animal. Sabia disso? Pegue o macaco mais inteligente que você tiver na história e compare ao ser humano mais ignorante. O ser humano ainda é mais inteligente que o macaco. Porque isso é inteligência. Aquilo não é inteligência, é comportamento. Ok? Moralidade. O que é moralidade? Tem a ver com o senso moral. Todo ser humano tem senso moral. O que isso quer dizer? A gente discorda do que é o certo e do que é o errado, mas todos nós concordamos que existe um certo e existe um errado. Ou pelo menos todos nós agimos a partir do que achamos certo e do que achamos errado. Por quê? A pergunta é essa. Por que a gente faz isso? Por que a gente não simplesmente faz tudo o que der na telha? Porque existe um erro e existe um acerto para todo mundo. Para todo mundo? Para todo mundo. Não, pastor, e os pedófilos, por exemplo? Tá, pode ser que um pedófilo, tem os pedófilos que sabem que acham que o que ele está fazendo é errado, mas pode ser que tenha um que não ache. Mas ainda assim não quer dizer que tenha coisas na cabeça dele que são erradas. Pode ser que para ele, sei lá, é errado, por exemplo, bater palma de madrugada. Eu não estou aqui discutindo qual é o certo e qual é o errado. Eu estou discutindo que existe um certo e existe um errado para todo ser humano. O nome disso é moralidade. Existe um limite de ação. Existe uma ofensa limitadora. E isso a gente herda de Deus, na nossa concepção de cosmovisão cristã. E inclusive, quando a gente chegar em revelação, nós vamos voltar nisso e ver como que isso nos interliga a Deus. Tá? Então a gente retoma essa conversa. O ser humano possui senso gregário. Ah, não, agora você vai achar que o cachorro, esse aí o cachorro tem. O que é senso gregário? O ser humano, ele precisa se relacionar. Ele é um ser, por natureza, relacional. Senso gregário. E aí, você fala, pois é, mas meu cachorro também precisa. Ele não vive sozinho,
Ele sente solidão. Quando a gente viaja, pastor, você tem que ver a tristeza que ele fica. Sim, eu até concordo com isso. Tristeza ele sente mesmo. Sente o abatimento da solidão, isso tudo eu concordo. Só que senso gregário não é isso. Senso gregário não é só ter companhia. Isso o animal tem. Senso gregário é ter o compartilhamento da vida com iguais. Iguais. É muito interessante quando você vai a Gênesis, capítulo 2, verso 18. O que diz Gênesis 2:18? Diz assim: e Deus viu, na verdade, Deus vê Adão lá no jardim e fala: não é bom que o homem esteja só. Que bom que na Bíblia fala que foi Deus que falou isso, porque se fosse o homem que tivesse falado isso, assim, não é bom que eu esteja só, a gente ia falar que o primeiro pecado tinha sido esse. Sabe por quê? Porque o homem tinha Deus e o homem tinha toda a criação já com ele. Mas Deus chega a uma conclusão que mesmo ele caminhando com Deus todo dia, tendo Deus, o Ser Supremo, e mesmo tendo toda a criação sob a tutela dele, Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Deus reconhece a solidão humana. A pergunta é: por que Deus reconhece? E olha que curioso, essa é a primeira vez na Bíblia Sagrada que fala que algo não é bom. Até então, tudo foi bom, não é? E haja luz, e houve luz, e viu Deus que era bom, não foi assim? E haja firmamento, e viu Deus que era bom, certo? Até então tinha sido assim. De repente, em Gênesis 2, primeira vez que Deus fala: não é bom. Solidão não é bom. O que é interessante, porque o pecado só entra na história em Gênesis 3. Opa, então tem coisa que não é boa, que não necessariamente é fruto do pecado. Que não necessariamente é consequência do pecado. Esse não é bom aqui é consequência de quê? Do pecado humano? Não. De uma necessidade humana baseada na imagem do próprio Deus. Deus não sofre essa necessidade, por quê? Porque Deus tem uma relação de iguais eterna. É por isso que a gente crê na Trindade. Pai, Filho e Espírito se relacionam entre si na eternidade, ou desde a eternidade, de maneira perfeita. Relação de iguais. Agora, põe um humano sozinho lá na criação. Quando ele olha para Deus, é uma relação de iguais? É imagem, mas não é igual, né? Então, não é uma relação de iguais, é uma relação de alguém menor com alguém maior. Então, é uma relação de poder, você concorda comigo? Relação de poder do maior para o menor. Só que quando ele olha para a criação, é uma relação do maior para o menor, não é? O ser humano não é mais completo do que qualquer outro ser na criação? Então ele também é uma relação de poder? Só que aqui ele está na posição do maior para o menor? Ora, ele enxerga de baixo para cima e enxerga de cima para baixo, mas não enxerga ninguém igual. É isso que produz a solidão. Por isso que no mundo de 8 bilhões de pessoas a gente ainda consegue ser sozinho. Por quê? Porque a gente até tem iguais, e muitos. Está aqui cheio de iguais. Mas a gente, aí sim, como consequência do pecado, a gente estabeleceu entre os iguais relações de poder. Onde a gente olha ou todo mundo, ou parte de todo mundo, de baixo para cima, e a outra parte de cima para baixo. Mas não enxerga ninguém como um semelhante, um igual, um osso do meu osso, um carne da minha carne, um igual a mim. É sempre um menos que eu ou um
mais que eu. E quando alguém é menos que eu ou mais que eu, não é igual. Isso me deixa sozinho. E faz com que a gente sinta solidão. Beleza? O ser humano é criativo. Criativo. Qual que é a diferença da criatividade humana? A gente é capaz de criar. E só o ser humano, né? Nenhum outro ser é capaz de criar. E o João de Barro, professor? Não, ele só faz aquilo. É uma programação. Se você falar assim para o João de Barro, nossa, é bem que podia variar, hein? Fazer uma casinha de papelão. Ele não faz. É só barro, 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 barro. É o chip. Ok? Bom, a gente é capaz de criar, inventar, né? E novidade. Tem gente que faz até umas coisas feias, mas é do zero, a gente faz. Todo mundo. Até o ruim de jogo de artista faz feio, mas faz. Qual que é a diferença da nossa criatividade para a de Deus? A criatividade de Deus é ex nihilo, a partir do nada. Isso, ex nihilo é aquilo que é originado a partir da não existência para a existência. Só Deus cria assim, a gente não consegue. Todas as nossas criações são transformações de uma existência. Então a gente inventa a partir do que já existe. Mas somos seres criativos, não criadores. A gente não cria a partir do nada, mas somos criativos e herdamos isso de Deus. Beleza? Conhecimento humano. Bom, na capacidade então que o ser humano tem disso tudo que a gente falou devido à sua imagem, ser a imagem do próprio Deus, né? Os seres humanos podem conhecer. E eles podem conhecer tanto o mundo, né, que o cerca, isso aqui, o mundo que o cerca no sentido da realidade externa, quanto o próprio Deus, porque Deus colocou neles essa capacidade e porque Ele desempenha um papel ativo na comunicação com eles. Então vamos lá. Bom, sobre conhecer a realidade externa, eu já expliquei bem nas outras aulas, acho que já está suficiente. Mas por que e como a gente pode conhecer Deus? E aí, entra no nosso horizonte de perguntas aí, a seguinte pergunta: se Deus, por definição, é Deus, ou seja, um ser, no mínimo, mais poderoso, a gente crê no todo-poderoso, mas no mínimo mais poderoso, certo? E um ser, no mínimo, sobreposto a nós, é um soberano a nós por definição, isso falando de qualquer divindade, né, em crença. Se Deus existe, Ele tem que querer se revelar. Por quê? Porque se Deus, sendo tudo isso que eu falei que Ele quiser se esconder e quiser não ser encontrado, ninguém encontra, você concorda comigo? Por Ele ser mais poderoso. Então se Ele falar assim, eu não quero ser conhecido de vocês, e Ele se esconder, basta que Ele não coloque em nós nenhum tipo de consciência sobre Ele. E a gente nem vai discutir Deus, porque Ele se esconde. Bom, mas fato é que a gente discute Deus, pensa Deus desde sempre, né, desde as antiguidades, e torna a ideia de Deus um tanto quanto razoável. Isso não prova a existência de Deus, mas isso diz para nós alguma coisa para quem acredita que exista pelo menos um Deus. O quê? Que esse Deus que existe, ou esses deuses que existem, ou seja, o que existir, aqui eu estou falando sempre nas hipóteses filosóficas, não é o que eu acredito, tá? Seja o que existir, ele tem que querer se revelar.
para que a gente o encontre. Então, nós cristãos acreditamos não somente que existe um Deus, e que esse Deus é pessoal, eterno, bom, tudo aquilo que a gente falou, mas acreditamos que esse Deus quer se revelar. Aí vem a outra pergunta mágica. Se esse Deus quer se revelar, onde ele se revela? E aí vão ter um tanto de hipóteses sobre os locais da revelação de Deus, mas que se resumem a 3 tipos. Deus não está revelado, a gente já falou sobre esse tipo, seria impossível, razoavelmente falando, ok? Segundo, Deus, ele tem uma plurirrevelação. O que quer dizer isso? Ele está revelado em várias tradições diferentes religiosas, o que a gente chama de pluralismo religioso. Então é aquela pessoa que acredita que, na verdade, existe só um Deus. Mas está todo mundo discutindo sobre partes diferentes desse Deus ou dessa divindade que exista. E entra em discussão como se fossem divindades diferentes, porque são partes diferentes. Então, por exemplo, para um pluralista, o indiano, que adora milhões de deuses, ou o judaísmo, ou o espiritismo, ou o islamismo, ou o cristianismo, todos, na verdade, falam do Deus, da divindade que existe, do divino que existe. Só que eles falam a partir de experiências e perspectivas diferentes dessa divindade. E por que tem essas perspectivas diferentes, experiências diferentes, pensam ser divindades diferentes, mas não são diferentes, é tudo um só Deus, a mesma coisa. E está todo mundo brigando por causa da perspectiva. E o nome disso é pluralismo religioso. Bom, sempre depois dessa explicação eu dou a ilustração para gravar, né? Então vamos lá. Qual que é a ilustração de um pluralista religioso? Imagine uma tenda de circo e dentro da tenda de circo tem um elefante, lá dentro. E você pega 5 pessoas cegas, não enxergam, cegas, enxerga zero, e não conta para elas o que tem dentro da tenda. E diz para elas que elas devem te dizer o que elas acham que é o objeto que você vai mostrar a partir do tato. Você vai tatear e vai me falar o que é o objeto que você está tateando. Então leva essas pessoas lá para dentro, só que você coloca uma pessoa cega na cauda do elefante, outra pessoa cega na pata do elefante, outra pessoa cega no marfim, outra na tromba, outra na orelha. Ao final da experiência, todos tatearam lá a cada lugar que foi colocado, se pergunta a todos, qual era o objeto que você estava tateando? Quem estava na cauda responde, era um cipó de uma árvore. Quem estava na pata diz, era um toco enterrado na terra. Quem estava na orelha diz que era uma grande folha de árvore. Quem estava na tromba diz que era uma serpente. E quem estava no marfim diz ser um chifre de um touro. Qual deles acertou? Nenhum. O pluralista religioso fala que é a mesma coisa com Deus. Na verdade, nós somos cegos em relação a Deus, a gente não vê Deus, mas a gente tem experiências de tatear Deus. A gente tem essas experiências com o divino, só que essas experiências que eu tenho, mas que o hindu tem,
que o budista tem, que são de lugares diferentes de Deus, de partes diferentes, o que faz a gente discutir entre a gente, mas na verdade ninguém sabe de verdade quem é Deus, ou o que é Deus. Ok? Bom, por que o cristianismo, ou a cosmovisão cristã, recusa essa possibilidade? Por duas razões. Primeiro, porque se esse é o Deus verdadeiro, ele é patético, né? No sentido de, ele é carente de ironia. Porque ele diz que quer se revelar, mas dá um pouquinho para um pouquinho para outro, um pouquinho para outro, está todo mundo brigando entre si, ele goza dessa ironia em que ele está rindo, mas ninguém o achou. Como que ele... Então ele é patético, e aí a gente fala assim, se esse é o Deus verdadeiro, é melhor não acreditar em Deus. Porque ele está brincando com a humanidade, ele não tem relação de amor, nada do tipo. Segundo, porque isso quebra a primeira lógica que a gente estabeleceu lá atrás, que Deus quer ser encontrado. Porque se ele quer ser encontrado e isso causa confusão e ninguém o encontra no final, ele falha na sua própria intenção. E aí você quebra a primeira lógica. Ok? Então a gente recusa essa hipótese. O que torna somente a terceira hipótese viável, que é Deus quer ser encontrado e necessariamente ele não precisa ter só um locus. Locus é lugar, a palavra lugar, tá? Um lugar de revelação, mas necessariamente ele tem que ter um locus prioritário, um lugar prioritário de revelação. Uma prioridade aonde Deus está revelado na história. Isso quer dizer que tem alguém falando sobre o locus de revelação divino que está certo e que o resto é errado. E pode-se afirmar que ou não tem ninguém certo, porque esse locus ainda não foi descoberto, por lógica. Mas existe um locus prioritário da revelação de Deus. Ok? Bom, para nós cristãos, não, antes de dar a resposta, quero fazer uma pergunta. Você crê na Bíblia porque crê em Jesus ou crê em Jesus porque crê na Bíblia? Já perguntei isso aqui? Sim ou não? Então agora eu perguntei. Você crê na Bíblia porque crê em Jesus ou crê em Jesus porque crê na Bíblia? Vamos fazer a enquete? Mas vamos fazer um combinado antes. Não vale em cima do muro. Pensa, eu vou te dar aí 10 segundos para você pensar na resposta. Mas não vale ficar em cima do muro, tem que levantar, e não vale levantar a mão nas duas também, que aí é anular o voto, né? Não vale nem voto em branco e nem anular o voto, tá? Ok? Vamos fazer a enquete? Não é pegadinha não, responde que vai ser legal. Quem crê... e outra, antes de falar, é impossível os dois, tá? Por lógica. Essa ideia de, os dois estão certos. Não, não estão. Por lógica, tá? Ok. Vamos lá. Quem crê em Jesus porque crê na Bíblia? Levanta a mão. Ok. Quem crê na Bíblia porque crê em Jesus? Quem não quis brincar? Ok. Bom, até que deu uma disparidade, deu muito para os dois lados, mas até que deu um mais que o outro aqui. Mas geralmente dá mais ou menos igual quando a gente faz a pergunta, porque é uma pergunta meio assim, ovo e galinha, né? O que veio primeiro e tal, e você fica meio complicado. Mas tem uma resposta para a cosmovisão cristã aqui, tá? Bom, nós cristãos cremos em Jesus por uma experiência pessoal com Deus. E aí, deixando isso aqui no armário um pouquinho para explicar,
eu te perguntaria, por que você crê na Bíblia, ou que a Bíblia é palavra de Deus, mas você não crê que o Alcorão é palavra de Deus, por exemplo? Ou por que você, como cristão, crê que a Bíblia é palavra de Deus, mas não crê que esse banner é palavra de Deus? Por quê? Se você não tem a consciência da resposta lá da primeira pergunta que eu dei, qualquer resposta que você inventou aí agora na sua cabeça para responder minha pergunta, ela é arbitrária. O que é arbitrário? No fim é porque sim. Tipo, é porque foi com esse livro que rolou. Se tivesse rolado com outro, era com outro, entendeu? Tipo, se tivesse rolado com o Corão, tinha rolado com o Corão. Mas rolou com a Bíblia. Alguém me apresentou ela, alguém me mostrou ela, alguém falou comigo. E se você quiser insistir que tem como responder essa pergunta sem responder aquela primeiro, eu sei que resposta você está pensando. Você vai estar pensando assim, porque a minha experiência com Deus se deu a partir da Bíblia, então eu trato a Bíblia como palavra de Deus. Só que aí tem um problema grave. Qual é? Que qualquer experiência com um texto que seja transcendental legitima esse texto como palavra de Deus. Então, quando alguém virar para você e falar assim, mas eu tive uma experiência com o divino lendo o Alcorão, você vai ter que afirmar que é palavra de Deus, porque você usou esse critério para apontar a sua palavra de Deus, entendeu? É arbitrário. Ok? Bom, por que cremos que a Bíblia é palavra de Deus? Eu disse lá e a gente deixou no armário que a nossa experiência pessoal é com o Cristo, certo? Com Jesus. E a gente se converteu ao Cristo, a Jesus. Seja lá porque o fizemos, porque essa conversa do porquê fizemos a Cristo é outra conversa doutrinária e tal, mas seja lá porque o fizemos, nós o fizemos. E ao fazermos, nós reconhecemos no Cristo a revelação de Deus. Certo? Na pessoa de Jesus, a gente creu a revelação de Deus. E quando você estuda, na verdade, quando você aprende os ensinos da pessoa de Jesus, o Cristo aponta para a Bíblia como palavra de Deus. Se o Cristo apontasse para o Alcorão, a gente ia crer no Alcorão, porque a gente crê no Cristo. A gente concorda com o Cristo. Se Jesus apontasse para a revista Veja, de setembro de 2018, lá atrás a gente ia ficar esperando a revista Veja de setembro de 2018 para poder falar, vai chegar a palavra de Deus para nós. Só que acontece que não foi arbitrário, ou se foi arbitrário do Cristo. Ele disse qual era o texto que dava testemunho dele mesmo. Qual era a tradição histórica, na verdade não é um texto, é uma tradição de experiências e registros históricos, que dá testemunho dessa experiência com o divino. Qual era a tradição histórica que dava testemunho dele mesmo? E qual foi o texto que ele apontou? O da Bíblia, por isso que a gente crê na Bíblia. Então, nós cremos na Bíblia, porque cremos em Jesus. Ok? Senão vira arbitrário. Tá bom? E aí, então, para a gente correr aqui, sobre revelação, gente, quando está revelação aí, não tem nada a ver com doutrina da revelação, dom de revelação, não é nada disso. Revelação em teologia tem a ver com Deus se revelar ao humano, quem ele é, a sua identidade, a sua natureza, caráter, tá? É nesse sentido. Tem nada a ver com revelação que a irmãzinha deu na sexta-feira para você lá, falando que você finalmente vai casar. Isso é outra coisa. Tá bom? Mas vamos lá. Revelação.
como Deus, qual é o locus prioritário da revelação de Deus? Nós cristãos, por cosmovisão, cremos em 2 tipos de revelação: revelação geral e revelação especial. Separe esses 2 grupos, ok? Revelação geral e revelação especial. O que quer dizer revelação geral? Quer dizer aquilo que de Deus está revelado para todo mundo, para todos os humanos. É geral. O que quer dizer revelação especial? Quer dizer aquilo que de Deus está revelado, mas todos não é que não tem acesso. Ou não tem acesso, ou todos não percebem, ou não são capazes de perceber isso que dele está revelado. Nós dividimos esses 2 grupos, beleza? No grupo de revelação geral, a gente tem uma subdivisão de 2 categorias de revelação: a revelação moral e a revelação natural. Vamos falar das 2 rapidinho, beleza? Revelação moral. O que quer dizer revelação moral? Lembra daquela moralidade que eu falei lá atrás? Que eu falei que eu ia fazer o link depois? Que todo mundo, a gente não concorda, todos os seres humanos, o que é o certo e o que é o errado. Mas todo mundo concorda que existe um certo e existe um errado. Existe uma moralidade para nós. E eu te perguntei, por quê? No argumento da criação é porque Deus compartilhou conosco, que ponto. Mas num argumento razoável, de racionalidade, você vai dizer o seguinte: para eu dizer, nascer e entender, e todo ser humano do mesmo jeito, geral, entender que existe uma moralidade e a gente perseguir essa moralidade, procurar entender o que é o certo, o que é o errado, e discutir o que é o certo e o que é o errado, e não agir de qualquer jeito porque existe um certo e existe um errado, é porque existe um padrão de certo e errado externo a nós que a gente persegue. E aí, esse padrão de certo e errado, para nós, é Deus. A gente está tentando descobrir que padrão é esse. Por isso que a gente tem a moralidade. Então, todo ser humano não tem moralidade? Tem. Então, é geral. É um argumento que, em geral, você consegue falar. Olha, você pode não crer como eu e tal, mas você tem que entender que todo mundo persegue uma moralidade externa. Que moralidade é essa? De onde ela veio? Quem foi o primeiro a falar assim, existe um certo e existe um errado? Ela é externa. Ok? Segundo, é revelação natural, que é a ideia de que Deus está revelado na criação, na natureza, né? Se você pega biblicamente, tem esse argumento, mas eu nem estou falando aqui biblicamente porque a gente nem chegou na Bíblia ainda como revelação. A gente está falando da revelação geral, para todo mundo, até para quem não acredita na Bíblia. Ok? Qual que é o argumento? Bom, só de olhar para a criação, você percebe 2 características na criação que requerem uma mente antecessora à própria criação. Quais são as 2 características? Ordem e beleza. Mas beleza não é assim, eu acho bonito, não é isso não. Beleza tem a ver com estética e harmonia perfeito para qualquer olho. Não tem a ver com gosto, a beleza que é gosto. Eu acho ele bonito, eu não acho, tal. Isso aí é outra coisa. Bom? Então vamos lá. Ordem. Ordem tem a ver com a precisão em que aquilo que é natural, ou seja, aquilo que é criado, que a criação é, acontece nos seus sistemas, desde os macrosistemas aos microsistemas. Então vamos dar um exemplo. Macrosistema. Você tem a distância entre a Terra e o Sol, é exatamente a distância possível para que haja vida. Se a Terra fosse um pouquinho mais perto do Sol, a gente morria queimado. Se a Terra fosse um pouquinho mais distante do Sol,
a gente morria congelado. Como que o acaso é se não existisse Deus, né? Foi na sorte. Como que o acaso, ele conseguiria tanta precisão se não existe uma mente por trás ordenando que esteja justamente aqui? Isso é ordem. Mas desde o macro-universo ao micro-universo de natureza, por exemplo, o seu corpício, o seu corpo humano. Você agora aí tem pelo menos 12 sistemas funcionando juntos. E nesses sistemas que estão funcionando juntos, para você estar aí sentado de braço cruzado me olhando, milhares e milhares de células estão fazendo jogos diferentes de componentes, e neurônios estão trabalhando de diversas formas, e hormônios estão inundando partes do seu corpo para te dar diversos tipos de sensação, raciocínio. Está acontecendo um turbilhão de coisas aí junto, num grau de precisão tão grande, que se desordenar um pouquinho essa precisão, você morre. Basta tirar um hormônio, você morre. Ou pelo menos você vai entrar em colapso para morrer daqui a pouco. Ou basta pôr câncer em uma célula, uma da microscópica, que ela rapidamente espalha e de repente a gente morre. Ou seja, para ter vida micro, o grau de precisão e de ordenação das coisas é muito grande. O que quer dizer para nós que, para crer que Deus não existe, é necessário mais fé do que crer que Ele existe. Na verdade, os ateus têm mais fé que a gente. Porque eles creem que tudo isso foi criado ou acontece na sorte, no acaso. Que do nada esses sistemas todos começaram a funcionar. E isso tudo, na verdade, se você aplicar razoabilidade nisso, vai apontar para uma mente ordenadora por trás de tudo. Tem que ter uma mente que pensou e que ordenou essas coisas dessa forma, que seria a mente do próprio Deus. No caso da beleza, existe uma mente artística por trás da criação. No sentido de que, quando você olha para a criação, você percebe harmonia, estética, simetria, que são valores inquestionáveis da beleza ou da arte para qualquer ser humano. Por quê? Porque isso te traz conforto, boa sensação. Eu não sei se existe, não chega a ser um argumento real isso aqui. Mas eu, por exemplo, nunca vi alguém chegar num pôr do sol e falar assim, olhar para um pôr do sol e falar assim, bem feio, hein? É estranho, não é? Por quê? Porque o natural é achar aquilo belo, de tamanha harmonia, precisão, simetria, como se existisse uma mente, existe uma mente artística por trás daquilo, causando a melhor combinação de cores que nenhum humano pode conceber, quanto ao mais o acaso. São combinações muito precisas e muito confortáveis, muito atrativas a nós. A beleza de uma cachoeira é algo fantástico. Além da ordenação, a beleza, a atração que isso nos causa. A beleza do outro humano. Não no sentido, de novo, do eu acho bonito e feio, mas a beleza de entender que ali tem uma combinação de elementos que causa atração especial, ou seja, de espécie, e espacial, de lugar. Ok? Bom, só que isso
E a revelação natural é geral, por quê? Porque não precisa de ter revelação especial. Todo mundo consegue olhar para a natureza e eu fazer essa argumentação aqui e a gente pensar junto sobre isso. Então isso é para todos. Só que tanto a revelação moral quanto a revelação natural, elas apontam para que existe um Deus, ou pelo menos um Deus. Mas elas não nos dizem quem é esse Deus. Só dizem que ele existe. O que é revelação geral só aponta para nós que existe um Deus, mas não nos diz quem é esse Deus. Então, por exemplo, você tem lá a Mona Lisa, todo mundo sabe o que é, né? A Mona Lisa, o quadro do Leonardo da Vinci, que está lá no Museu do Louvre, em Paris, certo? Um dos maiores artistas da história e tal. Bom, se o cara for entender o mínimo de arte, e ele estudar outras obras do Da Vinci, não tem características que sempre uma obra do Da Vinci vai carregar, no sentido de que ele tem um risco próprio, uma assinatura do seu desenho própria, e que o cara consegue perceber esses elementos. Ok? Vamos supor que ele estudou toda a obra do Da Vinci, mas ninguém nunca mostrou a Mona Lisa para essa pessoa. Ele estudou tudo. E pela primeira vez ele vai ao Louvre. E chega lá dentro, alguém fala assim, tem um quadro aqui dentro que é do Leonardo da Vinci. Ele tendo estudado tudo. Ok? Você pode apontar para mim que quadro é esse? Você acha que o cara vai acertar, sim ou não? Se ele for um entendido. Sim, por quê? Porque ele não precisa ter visto o quadro, porque ele conhece as linhas, as características e tal. Então, ele conhece a obra do Da Vinci. Ele raciocina a obra do Da Vinci. Quando ele entra no Louvre, ele vê a Mona Lisa e ele diz: esse quadro me revela o Leonardo da Vinci. Essa obra me revela o Leonardo da Vinci. Ou seja, ele diz, existe um Leonardo da Vinci por trás dessa obra. Mas, por mais que ele estude o Da Vinci, todos os quadros, todas as linhas e os traços, e por mais que ele contemple a Mona Lisa no seu mínimo detalhe, ele nunca vai saber se o Da Vinci era viciado em jogo ou não. Ou se o Da Vinci gostava do seu filho mais novo mais do que do mais velho. E se ele teve filho mais novo e mais velho. Ele nunca vai saber se o Da Vinci torcia para o São Paulo ou para o Corinthians. Por quê? Porque a obra do Da Vinci só revela que o Da Vinci existe. Mas não revela quem é o Da Vinci. Do que ele gosta. Qual é o caráter dele? Ele é desonesto ou ele é honesto? Ele é um bom pai, bom marido? Aliás, ele é heterossexual, Da Vinci? A obra dele não me diz. A obra dele não me diz quem é ele. Só me diz que ele existe. É a mesma coisa com Deus. A obra de Deus, tanto a moralidade quanto a natureza, nos diz que existe um Deus, mas não nos diz quem é, do que ele gosta. Qual a natureza desse Deus, qual a identidade desse Deus e qual o caráter desse Deus. Para isso, é necessário que Deus se revele especialmente para demonstrar a sua natureza, identidade e caráter. E aí a gente vai ver essa revelação especial na aula que vem. Como Deus revela a sua identidade, natureza e caráter, que não é geral, é especial. Ok? Fechou? Vamos orar? Perguntas, gente? Tranquilo? Então vamos orar.
Senhor Deus e Pai, a gente agradece ao Senhor por esse momento que tivemos aqui juntos e queremos, além da nossa gratidão, expressar o nosso louvor por essa beleza, ordenança da criação e também louvor por compartilhar conosco esse senso de moralidade que nos permite perseguir o padrão que o Senhor nos deixou. Que essa consciência possa cada dia tomar mais conta da gente e que a gente se volte para o Senhor o quanto antes. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos e a todas. Valeu.